Olá, boa tarde, tudo bom? Hoje é sexta-feira e hoje temos live às 15 horas, né? Então vamos colocar nossos textos aqui. Cadê aqui? Colar, publicar. Oi, Nicole. Cadê aqui? Tô tentando fixar. Fixar comentários. Pronto. Minha mãe entrou. Amém. Alguns irmãos estão entrando aí. Olha só, Nelinha! Tudo bom? Amém. Olha lá. Abraço para as meninas. Amém. Deixa eu arrumar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Paz, minha irmã. Glória a Deus. Que bom que você está aí. Nós temos orado pelo nosso presidente, temos orado pelo país e hoje, agora, fomos informados que o ministro da Saúde também saiu, né? E o que nós podemos dizer a respeito disso? Primeiro que nós temos que entender o nosso papel, e o nosso papel como igreja é orar. Orar pelo presidente, orar para que ele consiga governar, orar para que toda essa discussão, toda essa confusão, essas crises, né, elas possam se dissipar e que realmente possamos passar por tudo isso, né, vermos o que vem depois. Né. Então, da nossa parte, e digo como pastor, nós temos orado, hoje de manhã eu estava orando pelo presidente, orando pelo país, que nós possamos ter essa consciência, né, de que como igreja temos um compromisso e um propósito com Deus, de mover a mão dele, trazer a presença dele para o nosso país, trazer estratégias, direções para tudo isso. Eu particularmente sou contra toda a movimentação com o intuito de criar crises, né, de deixar as coisas ainda mais bagunçadas do que já estão, né, sob o pretexto de ter manchete. Então que nós possamos, ao invés de ficarmos apavorados, né, ou dizermos agora tudo se foi, acabou, né, que possamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma saída para o nosso país. Eu sei que o Senhor tem uma estratégia para este tempo. Dê ela, né? Mostre ela. Qual será a estratégia? Né? E aí sim, nós conseguiremos sair dessa crise. Não é tempo de ficar se apavorando, mas é tempo de buscar o Senhor e ter uma palavra de Deus e ter uma instrução de Deus para este tempo. Amém? E essa palavra virá para a igreja. É a igreja que vai ter a resposta, é a igreja que vai ter a ciência, a estratégia, o falar de Deus, o ouvir de Deus vai ser para nós. Então que nós possamos estar atentos com tudo isso. Amém, glória a Deus. Aí os irmãos estão entrando, falta 2 minutos. Aqui em São Paulo está muito frio. Espero que todos estejam bem. Hoje nós temos uma live, amanhã. Amanhã que nós temos uma live lá na igreja de Maringá, Ipanema, com a pastora Nila, com a Mami, né, como nós dissemos. E hoje nós temos uma live com Curitiba, que é de louvor e adoração. Tá? Eu só não lembro dos horários, se alguém tiver aí de Curitiba vai dizendo aí para os irmãos. Mas hoje então nós temos uma live, acho que é 8 horas da noite em Curitiba. É só louvor, foi muito bom a semana retrasada. Então hoje é sexta-feira e amanhã nós temos uma live com a pastora Nila, também lá em Ipanema. Então hoje em Curitiba, amanhã em Ipanema. Aí só você entrar nas páginas aí das igrejas e acompanhar. Eu não me lembro de cabeça se é pelo Facebook, se é pelo Instagram. Eu acho que amanhã em Ipanema é Instagram. E hoje é Instagram e Facebook, tá? Mas aí vocês que estiverem vendo aí ou tiver mais fácil, vai me colocando aí, por favor. E no domingo nós temos uma paz, irmã, saudades, Fátima. Olha aí, Praia Grande está aqui conosco. Amém. E aí no domingo nós temos uma palavra preciosa, uma palavra para realmente alcançar a maior quantidade possível de pessoas, né? Compartilha, convide com o pastor Martim no Facebook pela Missão Cristã em Lim oficial. Glória a Deus, amém. Olha aí, bastante pessoas entrando. Que o Senhor possa nos dar a palavra para essa hora. Vamos orar, já são 3 horas, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, te agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, por esses tempos. Te agradecemos porque o Senhor tem nos despertado a orar, nos despertado, Senhor, a estar diante de Tua presença.
e levanta a tua igreja neste tempo, levanta a tua igreja nesta hora. Senhor, que nossos lábios possam entonar, ó Pai amado, e falar as palavras certas. Ó Pai amado, ensina-nos como convém orar, Deus querido, nesse tempo. Que nossas orações possam chegar diante de Ti, Senhor, e que Tu te movas para esta nação. Mova-te, ó Pai amado, para este lugar, mova-te, ó Pai amado, para esse país. Que todas as previsões, ó Pai amado, se frustrem, que todos os propósitos, ó Pai amado, do inimigo, do inferno, se frustrem, ó Pai amado, mas que vejamos a Tua grandeza, o Teu cuidado, o Teu favor. Nós louvamos a Ti e Te agradecemos por todo o Teu bem, Pai. Abençoa a palavra de hoje, que nossos ouvidos, nossos corações possam estar abertos, dilatados, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Nós oramos e pedimos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vi que Belém está super quente aí, né? Belém sempre é quente. As 2 vezes que eu fui lá estava quente. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Davi. E é óbvio que falar sobre Davi gera um temor por tudo que ele representa e foi. Pelo homem de Deus que ele foi, né? E pelos ensinamentos que ele deixa, a sua grandeza, a forma como ele se quebrantava, se humilhava diante do Senhor, adorava a Deus, né? Um adorador tão maravilhoso como Davi. Então nós falaremos dele com muita ousadia, né? Na verdade, por que falar sobre Davi? Porque, de uma certa forma, eu tenho percebido que muitas pessoas, elas tiveram em algum momento de sua vida um encontro com Jesus. Elas tiveram um momento onde elas puderam ouvir a palavra de Deus, puderam conhecer esse Espírito que nos envolve e que se mostra amoroso, misericordioso, mas por algum motivo elas não se encontram mais nos caminhos de Deus. E peço licença para falar um pouco sobre a minha vida, até minha mãe vai estar aqui, né? Mas quando eu nasci, os meus pais não estavam juntos, né? Eles estavam separados, né? E na verdade, assim, eles estavam separados e eu nasci depois que eles voltaram. E se eu tivesse nascido antes deles terem se separado, eu teria visto um tipo de família, né? Eu teria encontrado com um tipo de família restaurada, mas teria passado por todas as crises que uma família passa quando encontra por isso. Mas acontece que no momento em que eles se voltaram, os dois estiveram juntos novamente, eles disseram, vamos ter mais um filho, e aí nasceu o Júnior aqui, né? Então, durante todo o tempo que meu pai esteve vivo, minha mãe ainda é viva, glória a Deus, eu não vi a separação dos meus pais, né? E entre eu e meus irmãos há uma diferença aí de anos, mas a questão toda é que eu nasci num outro momento da vida dos meus pais. Eu não vi as coisas pelo qual meus irmãos possam ter visto, né? Isso não é nenhum demérito, por que eu estou contando a minha história para vocês, né? Porque, de uma certa forma, eu sou fruto do amor de Deus para a vida deles. Deus, no momento em que eu fui concebido no meio de muito amor, né? E não apenas isso, mas de um casamento que estava sendo restaurado, de uma família que estava encontrando seus eixos, né? Havia tanto amor envolvido, então eu nasci nesse contexto, né? E no momento que eu nasci, a minha vida foi bem diferente dos meus irmãos, porque eu nasci praticamente numa casa, mas dentro de casa poucas vezes eu saía para a rua, poucos amigos, e assim foi minha vida toda. A verdade é que quando foi em 2008, quando fomos separados pastores, encurtando um pouco a história, estava ali os nossos pastores, pastor Martim, estava também o pastor Galaor, que naquele momento cuidava de nós, e no momento em que eles oraram, eu tinha uma pergunta para Deus, né? Eu perguntava assim para o Senhor, né? Por que durante toda a minha vida eu fiquei escondido, né? Parecia que eu não tinha contato com o mundo, parecia que o mundo era muito distante, embora eu tinha uma vida normal, de um jovem normal, né? De um adulto normal. E essa pergunta era uma inquietação minha, era uma pergunta interna. E no momento que os pastores foram orar por mim, né, o Espírito do Senhor disse exatamente assim, através do pastor Galaor, né? Eu te escondi desse mundo, né? Eu mesmo te escondi desse mundo. E aquele momento ali onde Deus revela que Ele tinha feito isso, eu pude entender que por mais que eu quisesse fugir da presença de Deus, por mais que eu quisesse escapar para qualquer lado,
eu carregava uma semente, eu carregava algo do Senhor, eu carregava a presença do Senhor na minha vida. E é exatamente esse contexto que eu quero começar dizendo, sobre essas pessoas que, assim como eu, em algum momento elas tiveram a presença de Deus na vida delas. No meu caso, desde o ventre da minha mãe, eu já tinha ali a presença de Deus, eu já tinha ali o Espírito do Senhor sobre a minha vida, Deus já tinha me visto ali na barriga da minha mãe. Da mesma forma que Deus tem visto a sua vida, Deus tem visto você desde os primórdios, desde o momento da sua concepção, desde o momento que você veio a existir. E por que eu estou dizendo isso? Porque, de alguma maneira, a minha vida eu cresci guardado, escondido. Né? Deus não me permitiu sair de um lado para o outro, mas nem todas as pessoas tiveram a mesma caminhada que eu, e algumas delas se perderam, algumas delas procuraram fazer os seus próprios caminhos, procuraram viver da sua maneira, e desde então elas têm tentado fugir, se esconder da presença do Senhor. É diferente quando alguém diz assim, você pode fazer o que você quiser, em todos os lugares que você for, você vai encontrar Deus. Esse contexto não cabe, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que para onde tentarmos fugir da presença dele, para onde quisermos ir de um lado para o outro, a presença do Senhor é poderosa para nos alcançar até ali. Nós não poderemos fugir, nós não poderemos nos esconder deste Deus que um dia nos conheceu e nos amou. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos. Salmos capítulo 139. Versículo de 7 a 12. Salmo 139, do versículo 7 a 12. Amém? Diz assim: para onde me irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem. O dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Vamos ler o 13 e o 14. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Já vamos abrir também em 1 Samuel, capítulo 27, 1. 1 Samuel, capítulo 27, 1. Deixa aberto lá, não vamos ler agora não. Então tá, 1 Samuel 27, 1. Então, esse Salmo de Davi, ele é feito no momento onde esse homem, esse adorador, ele começa a pensar sobre qual lugar ele poderia ir que ele não encontraria a presença de Deus. Davi, ele era um jovem que o seu prazer, a sua alegria era adorar ao Senhor, era louvar ao Senhor, e ali ele passou toda a sua juventude cantando com sua harpa, com salmos, protegendo as suas ovelhas, cuidando do seu rebanho, sendo um bom filho, temente à palavra de Deus, temente à leitura. E num determinado momento, essa graça que havia sobre a vida dele, então ela sai da cortina, né? Deus descortina o que havia na vida dele, e no momento que descortina, todos veem então que aquele jovem tinha uma graça de Deus, ele foi escolhido pelo Senhor, através do profeta Samuel, ele seria o próximo rei de Israel. E daquele ponto em diante, a sua vida não foi fácil, porque Saul, que era o rei que havia naquele momento, que era o rei de Israel naquele momento ali, ele passa a perseguir Davi por ciúmes, por inveja, por não ter essa chancela, por não ter essa graça de Deus. E ele persegue a Davi por aproximadamente 7 anos. Em todo o tempo ele persegue a Davi. E não há um instante sequer de folga para a vida desse jovem, agora desse adulto. O tempo todo ele tem que fugir porque existe planos de morte para a vida dele. O tempo todo ele corre de um lado, corre do outro, corre de um lado, até que ele chega no momento da vida dele em que ele cansa. Ele cansa de fugir, ele cansa de correr, ele cansa de tentar salvar a vida dele, mesmo sabendo que ele tinha uma graça de Deus. E aqui eu faço uma paradinha antes de ler o texto de Davi,
para poder colocar a sua vida, que isso é importante agora nesse contexto. Da mesma forma como Davi, todos nós, eu contei um pouquinho da minha história, você vai poder contar um pouquinho da sua, lembrando da minha. Todos nós, em algum momento, tivemos um encontro com Deus. Eu nasci em meio a muito amor. Deus, então, ele se agradou daquilo e se agradou da oração dos meus pais e me deu como presente a eles, né? E da mesma forma, a sua vida é um presente para cada pessoa que está ao redor. A sua vida é importante, ela é especial para cada pessoa que está ao seu redor. E especial não apenas pela sua existência, só ela já seria especial, mas por carregar a graça, a presença, o Espírito de Deus sobre a sua vida. Por levar a presença de Deus dentro da sua vida. E isso sim é precioso, isso sim é algo que não se encontra nesse mundo. E da mesma forma como Davi, talvez o inferno tenha se levantado contra a sua vida. Talvez o inferno tenha se levantado com todo tipo de espinheiro, com todo tipo de coisas, provocando em você uma tristeza, provocando em você uma fuga, como muitos homens fugiram. Nós vamos falar de Jeremias, vamos falar de Jonas novamente. Todos eles, de uma certa forma, fugiram de um lado para o outro, tentando encontrar um rumo, um caminho. Talvez por não conhecer a Deus de uma forma como deveria conhecer, talvez como nós lemos aqui em Davi, como vamos ler em Davi, um esgotamento, um cansaço. O fato é que na jornada do homem de Deus, da mulher de Deus, são tantas coisas que se levantam sobre a vida deles e nós somos estruturas frágeis. Nós somos estruturas limitadas, que muitas vezes não compreende esse chamado do Senhor, não compreende essa graça de Deus. Então nós nos perdemos muitas vezes, ou se perde tentando encontrar um rumo. E esse se perder é tentar ir para longe de Deus. Eu me lembro de uma vez de um irmão que dizia que toda vez que ele tentava fazer o bem, acontecia alguma coisa errada. Toda vez que ele tentava fazer algo para o Senhor, dava algo errado, como se Deus estivesse reprovando ele. E nós percebemos que não. Em todo tempo a graça estava com Davi. Em todo tempo a graça estava com Jeremias. Em todo tempo a graça está com aqueles que amam ao Senhor, com aqueles que buscam ao Senhor. Tentar se afastar de Deus, tentar fugir do Senhor é impossível. Para onde eu poderia ir? Talvez eu poderia ir para as alturas, ali eu encontraria o Senhor. Talvez eu poderia ir para o Seol, que fala do inferno, fazer minha cama no inferno. Talvez me encobrir de trevas. Não existe nenhum lugar que alguém que conheça a Deus possa fugir. Pedro, de uma forma tão linda, ele diz para Jesus: para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei? Só tu tens as palavras de vida eterna. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós somos marcados por esse amor. E esse amor, ele cresce à medida que eu abro espaço, que eu permito que ela cresça dentro da minha vida. Então agora sim, 1 Samuel 27:1, diz assim, disse porém Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Né? Como eu falei no início, é impossível falar mal de Davi, eu não quero falar mal, nunca falarei mal desse grande homem de Deus, mas eu quero usar essa frase, esse momento da vida dele, para nos situar. Né? Ele era um homem que estava cansado de fugir. Ele estava cansado de lutar pela sua vida, estava cansado de tentar manter um fôlego de vida. Então ele pensa: vou para os filisteus, vou para a terra dos inimigos, né? Vou para o último lugar que Saul poderia imaginar que eu fosse. E realmente, ele acertou. Ele foi para os filisteus e Davi nunca imaginou que Davi pudesse estar ali. Ele fugiu de Saul, mas não fugiu de Deus. Eu vejo pessoas fugirem do propósito que Deus tem para a sua vida. Elas se escondem nos seus trabalhos. Elas se escondem no seu dinamismo, no seu ativismo, elas se escondem no seu dinheiro, elas se escondem na sua timidez, elas se escondem no seu silêncio, elas se escondem de todas as maneiras, elas fogem de todas as formas possíveis, talvez para fugir dos homens, fugir das coisas desta vida. Viver nesse mundo não é fácil.
é sempre notícias ruins, é um tentando passar a perna no outro, é um tentando ter vantagem do outro, mas nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, está escrito isso na Bíblia. Nós temos que pegar essas coisas e dizer, sim, eu tenho certeza que o Deus que me chamou, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, que as coisas que hoje estão encobertas por uma cortina, amanhã serão descortinadas e nós veremos a obra do Senhor na sua vida. Como eu disse, eu nasci, eu não tinha ideia do que acontecia na minha família, o que aconteceu, mas durante bons tempos, eu cresci guardado pelo Senhor desse mundo, e até hoje eu vejo que o Senhor me proibiu de ver tantas e tantas coisas, que elas hoje eu tenho como peso de glória. Eu digo obrigado, Senhor, por não ter colocado os pés no mundo. Mas talvez você não tenha tido a mesma caminhada que eu, talvez você se encontre hoje numa encruzilhada, dizendo, talvez eu vá para o mundo, talvez eu me esconde nas coisas desse mundo, porque talvez eu sinta paz, talvez eu abraço o inimigo e digo, já que eu estou aqui no inferno, abraço o capeta, né? Como diz a frase. Talvez eu tente me perder para esquecer de uma vez por todas, que eu tenho uma graça de Deus. Mas aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que carregam a sua preciosa semente, eles não conseguem jogar fora, ele não consegue desconsiderá-la, ela cresce. Como cresce essa semente, como cresce a presença de Deus. Hoje o Senhor tem incomodado os seus filhos e filhas para se posicionarem novamente na filiação de Deus. Hoje, Deus tem chamado homens e mulheres para estar diante da presença do Senhor. Deus tem desconsiderado toda a ignorância, toda a fragilidade das nossas vidas para dizer, olha, eu coloquei a semente em você, não por merecimento, não por graça, mas porque eu coloquei. No versículo 14 fala de Salmos 139, 14 diz, eu te fiz de uma forma terrível, né? Na verdade, em outra tradução fala assombroso. O que Deus fez conosco é assombroso. O que Deus fez conosco é tão glorioso, é tão poderoso, que quando se conta a obra de Deus, as pessoas dizem, não poderia ser. De forma alguma, alguém teria condições, capacidade de fazer isso pela vida de alguém. Deus fez isso por você. Ele fez todas estas coisas. E assim como Davi, talvez você possa se encontrar perdido. Talvez você possa se encontrar distante dos caminhos do Senhor, distante, o mais distante possível. Mas o próprio Davi, que fez essa escolha errada nesse momento, tentando fugir dos homens, tentando se esconder dos homens, ele chega à conclusão que mesmo que ele se cobrisse de trevas, mesmo que ele fizesse a sua cama junto com a do capeta, a presença do Senhor seria suficientemente poderosa para encontrá-lo ali. E hoje eu tenho certeza que se essa palavra chegar até a sua vida, então é mais uma vez a palavra se cumprindo. Ela chegou até onde você está. Não importa quão distante você esteja dos caminhos do Senhor, não importa quão longe você esteja dos caminhos do Senhor, hoje a palavra chegou até você como prova de que ela é fiel. Como prova de que o Senhor te ama. E Ele tem dito para você, chegou o tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Chegou o tempo de você voltar para Jerusalém, de você voltar para Israel, de voltar para o meio da presença do povo, do corpo, de estar ali junto da presença de Deus. Chegou o tempo. E não foi apenas Davi que se sentiu dessa forma. Teve outro personagem também que sentiu algo que muito parecido com os dias que nós estamos vivendo. Vamos lá para Jeremias capítulo 20, versículos 7 e 9. Vocês vão mais fácil aí porque eu estou na Bíblia primitiva. Jeremias capítulo 20, cadê aqui? Eu estou em Jeremias, irmãos, estou chegando lá, peraí, tenha paciência. Não ficam me olhando assim que eu estou chegando lá. Não queria colocar saliva, vamos lá. 20. 7 a 9. Diz assim, ó, iludiste-me. É tão lindo como a Bíblia fala das nossas vidas, né? E como ela retrata os seus servos. Ela fala exatamente o que somos. Eu já disse o que Jeremias escreveu aqui. Eu já disse isso. E como foi gloriosa a forma como Deus se revelou a mim. Então, acompanha comigo. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim.
Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Né? Que coisa mais linda você descobrir que você depende de Deus. Então, não adianta você fugir, não adianta você tentar encontrar um caminho diferente daquele que o Senhor traçou para a tua vida. Aqui não é teoria da predestinação, de que você pode fazer todas as suas bagunças, viver da forma como você quiser que você vai ser salvo. Não. Eu estou dizendo que existe um plano de Deus para a sua vida e quanto mais você foge desse plano, quanto mais você tenta ir para os lados, para cima, para baixo, de qualquer lado, se você não estiver no centro, no eixo da presença de Deus, você consegue viver exatamente o que Jeremias está falando. O seu coração pega fogo, você não sente paz por nada. Você não sente nenhuma liberdade de estar fora dos caminhos do Senhor, porque Deus te chamou. Então, Jeremias, assim como Davi, ele tinha uma inquietação diante do Senhor. Entenda que a nossa limitação não nos permite compreender toda a revelação de Deus. Nicodemos, um grande homem instruído, versado na lei, não conseguia entender as palavras simples que Jesus dizia, né? É necessário nascer de novo. Você entendemos, porque tivemos uma revelação do Espírito, mas aquele homem tão culto não conseguia entender. Quando estamos tomados de nossa natureza, quando estamos tomados de nossa convicção humana, da nossa lógica, do nosso raciocínio adâmico, caído da carne humana, nós simplesmente não compreendemos a verdade, a palavra de Deus revelada às nossas vidas, nós não compreendemos ela, mas quando ela vem para nós como uma luz que nos clareia, que nos traz a verdade, que liberta, então nós conseguimos entender que não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. A presença do Senhor, a glória do Senhor, ela é tão majestosa, ela é tão poderosa que o nosso coração pega fogo. Quantos de vocês já não sentiram isso? Quantos já não sentiram que estão no caminho errado, que estão fazendo a sua própria vontade? Às vezes pela sua vaidade, às vezes por timidez, às vezes porque os seus planos parecem que são mais profundos, ou talvez você esteja lutando contra a sua própria natureza, o seu pecado, e você diz, então eu vou fugir da presença do Senhor, eu não vou fazer a vontade do Senhor, ou pior, ou melhor, né? Quando você faz a vontade do Senhor e não é compreendido, quando você anuncia a palavra para os teus amigos e não é compreendido, e Satanás sopra frustração sobre a tua vida, dizendo, Deus não quer nada com você, tá vendo por que você não dá certo? Você não tem chamado nenhum. Eu me lembro de uma vez, quando eu era jovem, o ano passado, e que eu estava junto com todos os outros jovens da igreja, né? Na nossa época, estávamos em Goiânia, lá no Garavelo. E o pastor Martim disse, eu vou orar por todos os jovens que sentem um chamado, né, de Deus. Né? E eu fui lá na frente como todos os jovens. E aí eu lembro que o pastor, a pastora Nila, o pastor Josias, todos eles ali estavam orando, né, e oraram, e eu estava junto com os jovens. Né? Estava minha esposa, estava o pastor Glaucio, a pastora Gláucia, né? Todos eles estavam ali. Eu não sei se a Neila estava nesse dia, foi na época do Enance, Neila. Mas ninguém orou por mim. E eu fiquei ali com o meu joelho, né? Eu sentia que Deus tinha algo para a minha vida. E aí ninguém orou pela minha vida e eu levantei meio sem graça, né? E aí naquele momento ali o inimigo soprou e disse, Deus não tem nada com a tua vida. Vai embora. Esqueça. E eu pensei nisso. Né? Por um flash de memória, eu pensei, eu vou embora. Eu vou desistir. E quando eu estava saindo, a pastora Nila, a mami, encontrou comigo e falou assim, por que seu rosto está tão caído? Né? Você está com um semblante desfalecido. Né? E eu contei para ela que ninguém tinha orado, e ela de uma forma doce, né? De uma forma tão linda, disse assim, não, né? Eu vou orar pela sua vida. Né? E ali ela falou, e Deus consolou meu coração, né? E apaziguou toda aquela insegurança. Né? E eu digo para vocês, travou? Alguém disse aí que travou? Se travou, vocês me falam. Tá tudo bem aí? Tá fluindo? Alô? Alô? Tá funcionando? Não tá funcionando?
Tá normal? Amém. Então tá bom. Então, o que eu queria dizer para vocês que eu estava falando era: quantos de nós já não nos perdemos? Quantos de nós já não desistimos desse propósito glorioso de Deus? Quantos de nós já não tentaram fugir e correr? Para onde fugiremos da presença do Senhor? Davi, ele tentava fugir dos homens, mas não conseguiu fugir de Deus. Ele diz: se eu fugir para as alturas, ali tu estarás. Se eu fugir para os extremos, ali tu estarás. Jeremias diz: eu não vou mais pensar em Deus. Eu não vou mais querer saber do propósito de Deus tem para minha vida, mas o coração dele enchia, se pegava fogo, né? E por fim, vamos ler Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Agora esse aqui eu escrevi porque Jonas é difícil para achar. Vamos lá. Jonas capítulo 2, 1 e 2. Diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. E olha o que ele fala: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Nem que você esteja hoje, agora essa palavra é específica, nem que você esteja hoje no mais profundo do inferno, coberto de pecado, coberto de toda podridão e de trevas. Se hoje você reconhece Deus na sua vida, se hoje você reconhece que você fugiu da presença do Senhor, eu te falo que o mesmo Deus que foi lá nas profundezas, no ventre do inferno e resgatou a Jonas, assim como Jesus fala, uma geração me pede um sinal e o sinal está em Jonas, eu te digo, o mesmo Deus, ele tem poder para resgatar a sua vida da onde quer que você esteja. Porque o nosso Deus, ele é assim, ele é inexplicável, ele é irresistível. Ele é um Deus do impossível, ele pode todas as coisas. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que o Senhor, ele tem passado os olhos dele sobre a terra. Ele tem passado os olhos dele sobre todos os continentes, sobre todos os países, buscando o que é dele. Aquela semente que um dia foi colocada, a minha foi colocada há 41 anos atrás, a sua talvez há 15, há 20, há 30, há 50, não importa o tempo que passar, o Senhor tem te chamado, o Senhor tem dito, não adianta você fugir, não adianta você estar junto com os teus inimigos, fazer aliança com os teus inimigos, não adianta você colocar na tua cabeça que você não vai mais querer pensar de mim, não adianta você se encobrir de trevas, porque em todos os lugares que você for, o meu Espírito vai te lembrar que um dia eu coloquei uma semente minha, você tem algo teu dentro de mim, você carrega uma preciosa semente, um precioso Espírito que me pertence, assim Deus fala, que pertence a Ele. E Jesus morreu para que todos nós tivéssemos esse acesso novamente. É tempo de voltar aos caminhos do Senhor. Não importa a forma como você volte, não importa se hoje você está manco, não importa se você hoje está fraco, não importa se hoje você esteja desfigurado, mas Deus é aquele que pode colocar um novo anel, uma nova veste e limpar todas as nossas vidas. E nós não precisaremos mais fugir, mas nós nos entregaremos diante da presença dele e diremos: Senhor, eis-nos aqui. E cada um desses homens, cada um deles, quando se renderam a Deus, eles viram a glória do Senhor. Davi, ele ficou tão impactado com a presença gloriosa do Senhor, que ele entrou em Jerusalém dançando, como um rei. Ele dizia: toda a glória ao Rei dos Reis, eu sou coadjuvante diante da presença de Deus. Jeremias, ele foi até o fim e disse: olha, mesmo que vocês me coloquem em prisões, mesmo que eu apanhe e tome tapas no rosto e tome pauladas, chicoteadas, eu continuarei falando aquilo que o Senhor colocar em minha boca. E Jonas, mesmo contrariado, disse: Senhor, eu farei a tua vontade. Olha, todos os homens foram vencidos. Permita que o Espírito de Deus te vença. Vença o teu medo, a tua insegurança. Vença o teu pecado. Vença o teu isolamento. Vença aquilo que te distancia do Senhor. E como ele diz, né, lá em Salmo 139, né, ele diz assim: sonda-me, ó Deus. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me ao caminho eterno. Esse foi Davi. Então, nós podemos ter oscilações, nós podemos pular de um lado para o outro, balançar, ter medos. Podemos dizer: não quero. Me lembro de uma pastora, né, que uma vez contou a história da vida dela, e ela dizia que a mãe dela
mostrava um evangelho tão difícil, tão duro, tão rústico, que ela colocou uma trava, né? Ela nunca queria ser pastora por conta disso, né? Por tudo que ela viu na vida da mãe, que também era pastora. E às vezes são tantas coisas que se levantam para te impedir, né? Mas como o próprio Davi fala, né, no versículo 12 e 13 do Salmo 139, ele diz: você, o Senhor, né, tu possuíste o meu interior. Hoje de manhã, eu tô pregando essa palavra pela experiência que eu tive hoje de manhã com o Senhor. Desculpa falar tanto de mim, né? Eu orava ao Senhor e dizia: Deus, o Senhor tem o meu interior. O meu exterior pode até querer ir para um lado e querer para o outro, querer virar o mundo, mas o Senhor tem o meu interior. O Senhor tem tudo. A minha alma, o meu espírito, a minha vontade. Para onde eu irei? Para onde eu poderei fugir? Para onde? E eu confesso para vocês que durante muitos anos eu tentei fugir. Eu tentei correr de um lado para o outro. Tentei pensar que talvez o mundo fosse o melhor lugar. E eu falo para vocês, não há nada mais maravilhoso do que estar no meio, no centro da vontade de Deus. Ele te ama, Ele tem te chamado. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo de dizer: Senhor, eu quero voltar. Deixa-me começar de novo, diz assim a música, né? Eu me desviei, deixa-me começar de novo. Faça essa oração agora comigo, fecha os teus olhos. Se você não está distante dos caminhos do Senhor, peça para que Deus descortine a tua vida. Peça para que Ele abra e mostre como está a sua vida. Se essa engrenagem desse relógio está funcionando, se ela está ajustada. Diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero mais correr atrás do vento, eu não quero mais correr atrás dos meus planos, dos meus propósitos. Diz a Bíblia que no final dos tempos as pessoas estariam vivendo como aquela época de Noé, né? Estariam preocupados em casar, em deixar de casar, em construir vida, em fazer planos. Estariam envolvidas em si própria, né? Estariam perdidas em si mesma. Mas a igreja gloriosa, a igreja do Senhor, ela estaria atenta à voz do Senhor, ela não moveria um passo. E eu tenho certeza que o Senhor tem despertado a sua vida, tem te dado esse alerta, tem dito: é tempo de você voltar, não tem para onde fugir. A minha presença é irresistível. Deixe o Espírito do Senhor trabalhar em sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Deus, por esses homens e mulheres, jovens, Senhor, todos eles, Pai, talvez perdidos, distantes. Não sei aonde vai chegar essa palavra, mas sei, ó Pai amado, que Tu preparaste para esta hora. Traga-os de volta, Senhor. Assim como Tu fizeste com Davi, Senhor, dando a ele, Senhor, a noção exata de que não era ali o lugar que tinha que estar. Assim como Tu fizeste com Jeremias, fazendo arder em seu coração, ou mesmo em Jonas, ó Pai amado, criando nele um clamor. Que haja, Senhor, nessas pessoas, ó Deus, a força necessária para dizer: eu quero voltar, eu quero largar tudo aquilo que não Te agrada, eu quero estar debaixo de Tuas asas, eu quero fazer aquilo que Tu tens para a minha vida. Levanta, Senhor, nessa hora, ser com cada um, Pai. Fortaleça-os. Não permita que eles continuem fugindo de Tua presença, mas como pessoas que um dia andarem em Teus caminhos, que eles possam estar diante de Ti, Deus. Eu oro pelos meus irmãos. Tua palavra, Senhor, alcance eles nessa tarde. Eu oro e clamo por suas vidas, que o inimigo não tenha vez, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma novidade antes que eu esqueça. Segunda-feira nós temos um convidado especial aqui na nossa live. Não vou dizer ainda porque eu não estou com a foto dele. Mas segunda-feira nós teremos então, pastor, qual Bíblia o Senhor usa? Eu uso essa daqui, ó. Deve estar ao contrário aí, tá? Mas é a A.W. Tozer. Ela eu acho que é ARA. Revista, ARC. Almeida Revista e Corrigida, tá? Bíblia com anotações, A.W. Tozer. Muito boa. E então na segunda-feira, às 15 horas, nós teremos um convidado especial aí, que vai estar conosco, igual fizemos essa semana com o pastor Mário. Lembrando então que hoje à noite nós temos uma live com o pessoal de Curitiba, pelo Instagram. Eu não sei o horário, que eu não tô com minha mente está fraca hoje. Mas eu já publiquei na página, vocês vão achar lá. Eu acho que é 8 horas da noite, tá? Então você consegue achar pelo Instagram ou da página da Igreja Curitiba ou pelo Facebook. E amanhã nós temos uma live, eu não vou perder essa live por nada.
com a pastora Nila, vai estar lá em Ipanema também. Eu acho que é 8 horas, eu vi que a pastora Marlita aí, depois me confirma o horário aí, eu acho que é às 8 horas, pelo Instagram, se eu não estiver enganado, tá? E no domingo, irmãos, teremos então a nossa preciosa palavra semanal com o pastor Martim, com o Papi, né, carinhosamente, e que você possa então se preparar junto com sua família, amém? 8 da noite, é isso mesmo, 8 da noite, ó, amanhã às 8 da noite e acho que hoje também é 8 da noite, as duas são 8 da noite. Então tá, irmãos, uma bênção, tá com vocês, estejam orando, né, estejam orando pelo país, estejam orando pela nação, pelo presidente, não seja como aquela pessoa que se inflama pelo momento, mas seja aquela pessoa que tenha um discernimento no espírito, tá? Esteja orando porque precisamos nos levantar como igreja que ora, ocupar o nosso lugar diante de Deus. Então, estejam preparados para isso. E aí, nos vemos na próxima segunda-feira com o nosso convidado. Um grande abraço, Deus abençoe. Eu vou ver se eu consigo salvar essa live, tá? A paz, tchau, tchau.